Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. Hoje nós vamos falar sobre direito de propriedade e regularização de imóveis. E nada melhor do que chamar uma doutora especializada nisso, né? Advogada, especializada em direito registral, imobiliário, processo civil, com experiência há mais de 18 anos na área jurídica de negócios imobiliários. Obrigado por aceitar o convite, Mônica, doutora Mônica. Obrigada. Tudo Obrigada bem? pelo convite. Tudo bem com você? Pô, que legal, hein? Bastante tempo nessa área, né? Bastante. E o que te motivou, né, a ir para esse negócio imobiliário? Qual que foi essa... Porque assim, ó, eu tenho bastante amigos, meu irmão é advogado, né? Então a gente convive bastante com esse pessoal. E eu sei que o que provoca bastante pessoal é área penal, né? Aí quem não quer penal vai ali para uma civil, né? E o que foi? Você resolveu... Foi a vida, realmente. Foi os clientes que foram aparecendo e a gente teve que ir segmentando, né? Até o ponto de focar exclusivamente no segmento e estamos assim há um bom tempo. Mas foi realmente os clientes que foram aparecendo, a vida que levou a gente por esse caminho. Coisa boa. Mas assim, há anos atrás, o segmento de direito imobiliário, ele era algo que ninguém dava bola, né? Era realmente trabalhista, o penal, família, né? Que as pessoas, é um dinheiro mais rápido, divórcio, enfim. Mas os clientes foram aparecendo e a gente foi se especializando na área. Eu falo muito isso aqui, né? A gente vê eu ainda acho que tem poucas pessoas focadas em direito imobiliário. A gente vê, assim, pontual por cidades. Tem um advogado lá que trabalha com direito imobiliário, né? E às vezes não tem, né? Então, eu sinto falta, assim, a gente que trabalha com áreas, às vezes a gente precisa de algum local ter um braço local, né? E não tem. Então, pô, eu fico feliz de saber que tem uma pessoa que tem bastante tempo de experiência, né? Porque o nosso mercado, ele é muito amplo, né? As problemáticas, né? Exatamente. Tem muitas possibilidades, né? O direito imobiliário, o direito em si é gigante, né? E o imobiliário também abre muitas portas, muitos caminhos, né? Muitos negócios, né? Então, o advogado imobiliário, na verdade, ele é um facilitador de negócios, né? Então... E o que mais aparece lá? Regularização de imóvel? O que é o começo ali que o pessoal vem aparecer ali para você? Ou não, herança e daí os caras querem ajeitar as propriedades e aparece lá matrícula. Tem muita área aqui na nossa região ainda sem matrícula, né? Então as pessoas vêm com aquele contrato de gaveta e querem saber se tem algum direito, né, sobre aquele imóvel, porque vai tentar um financiamento com contrato de gaveta não é possível, né? Então contrato particular que a pessoa nunca levou a registro, né? Nunca levou para o registro de imóveis. Então esse é o problema inicial, assim, que a gente tem, né? De trazer esse imóvel que está na regularidade para a regularidade, que daí vai se tornar um imóvel que vai ter possibilidades de financiamento, de negócios, se torna muito mais fácil. Que aparece, eu tá falando, eu estou escutando os clientes. Não, tá tudo certinho a minha documentação. Eu tenho o documento do imóvel. Tá bom, então traz o seu documento. Daí vem ou com um contrato de gaveta, ou vem com uma escritura pública, sem levar. E daí você tem que explicar para ele que escritura pública não é matrícula. Exatamente. Né? Aí os mais antigos, né? Principalmente em fazenda, a gente pega muito transcrição. Muito. E aí, daí que você começa com o ramo de possibilidades, né? Ou a procuração. Eu tenho a procuração e ele era o dono. Aí o dono, na verdade, nunca foi proprietário, era só posseiro, né? Que existia diferença. Então, as pessoas não sabem essa diferença, né? Até alguns profissionais confundem, né? Então, é importante a gente estar aqui conversando para realmente difundir o conhecimento. Me explica, eu acho que essa é uma dúvida bem... que eu acho que bate bastante, né? Essa história do posseiro com proprietário, né? Aqui eu falo que a região litorânea ela tem muito problema quanto a isso, né? Muito problema. Explica melhor aí para a gente conseguir entender isso daí. O que é essa diferença de proprietário e o posseiro? O proprietário é aquele que tem um imóvel registrado no seu nome. O que é registrado? É lá no cartório de registro de imóveis. Então ele vai puxar uma matrícula imobiliária, vai dizer que o imóvel X é do senhor João. Que o seu João, do CPF tal, é o proprietário daquele imóvel. Aí pode ter uma transcrição, porque o sistema anterior da matrícula era o de transcrição. Então, a transcrição em nome do seu João, ele também é o proprietário. Agora, diferente
de um posseiro. O que o posseiro tem? Tem um contrato, às vezes nem contrato tem, foi passado de pai para filho, aquele imóvel, e só mora lá. Então, ele não tem a regularidade da situação jurídica dele, do imóvel, que ele se faz como dono, todo mundo reconhece ele como dono, mas ele não tem o documento, que é a matrícula imobiliária ou a transcrição antes do sistema da matrícula, né? Que também serve para comprovar a propriedade. Então, essa é a diferença, é realmente a publicidade, que tanto a transcrição e a matrícula, um dos princípios é a publicidade, tornar público. Qualquer pessoa pode ir no registro de imóveis, solicitar a matrícula e vai ver que aquele imóvel é do João. Agora, diferente um contrato de gaveta ou uma posse que foi passada de pai para filho, não tem como buscar em um meio público essa informação, a não ser questionando a pessoa, enfim. Então, essa a diferença dos dois sistemas. Eu acho que bate muito, né? Porque a gente teve um crescimento do rural para o urbano muito grande e não obrigatoriamente as cidades acompanharam esse crescimento. Então, muitos núcleos rurais se tornaram urbano, mas documentalmente ele ainda continua rural. Né? E eu acho que aí que é um dos grandes problemas, né? Que a gente acaba encontrando, né? Às vezes o pai, essa história que você falou de pai para filho, né? Era o sítio do pai, daí o pai passou uma parte do terreno para o filho e passou daquele jeito, né? Entregou a documentação, não fez nem contrato às vezes, né? A chave, né? A chave. E ali foi se morando e aquilo foi se criando e não foi criado o documento, não foi publicado, tornado público que aquilo ali era dele, né? Exatamente. E é sempre assim, né? O direito, ele sempre está um passinhos atrás, né? A sociedade, ela vai evoluindo e o direito vai correndo, tentando acompanhar. E a questão da cidade, da expansão da cidade, igual, né? A cidade, o núcleo, a cidade cada vez se expande mais e a área rural cada vez fica menor, enxuta por conta dessa expansão da zona urbana, e é isso, né? As prefeituras aí têm esse trabalho também de fazer o cadastro, sair do ITR, ir para o IPTU, daí pagar um imposto correto. É um trabalho assim que sempre estamos correndo atrás, mas a evolução está aí, né? Está acontecendo. E é possível, né? A gente tem um programa, acho que do governo federal, que chama REURB, né? Que é feito através das prefeituras. Mas eu falo para o pessoal, não precisa ficar esperando, porque às vezes o cara fica só esperando o REURB, ele acha que é o único caminho o REURB, e às vezes eu falo, não, cara, o seu processo, pega um advogado, que vai ser muito mais simples, muito mais rápido, e você pode, de repente, fazer negócio do que ficar, às vezes, esperando, né? A regularização fundiária, que é a REURB, ela é provocada pelo poder público, mas também pode ser provocada por particulares. Só que ela precisa de alguns requisitos legais, então ela é um pouco mais difícil, realmente. A gente tem aqui em Santa Catarina, o nosso Tribunal de Justiça, ele tem um programa que é o Lar Legal, que ele faz a regularização das propriedades através da REURB, mas existem certas condições, principalmente questões econômicas, né? Que para esse tipo de programa. Mas existem outros meios de regularização, né? Uso capião é uma possibilidade, você não precisa dos vizinhos, que é a REURB, você vai precisar dos vizinhos, é um núcleo que está irregular. Então você não consegue fazer uma REURB de um imóvel só. Você tem que ter aquele núcleo irregular e aí fazer a REURB. Agora, um uso capião, você faz o seu imóvel, a regularização. Ou não, se você tem um contrato ou uma escritura que nunca foi levada a registro, você consegue fazer a regularização desse documento, né? Então, existem outras formas até mais fáceis, mais céleres do que a REURB, que ela é uma condição assim que dá para fazer, mas deixa por último caso. Tenta regularizar de uma forma mais simples. É muito mais lento, né? É um processo muito lento. E às vezes a regularização dá para fazer via cartório, me corrija. Exato. Né? E demora acho que em torno de 6 meses aí. Depende daí da complexibilidade, por exemplo, da uso capião, que a gente consegue fazer via cartório. A adjudicação também a gente consegue fazer via cartório. O cartório, ele é um braço também, né, do Poder Judiciário, então ele está cada vez mais forte, o extrajudicial, para a gente também desafogar o Poder Judiciário, que está muito abarrotado de processos. Então, todo o sistema, o CNJ, enfim, os órgãos federais estão buscando cada vez dar mais força para que a população, a sociedade, encontre no cartório
uma possibilidade de regularização, até dúvidas, né? Às vezes, eu não tenho condição de contratar um advogado, na minha cidade não tem defensoria dativa, que eu posso tirar algumas dúvidas, e tem um cartório? Vai no cartório de registro de imóveis, porque o registrador ele também tem uma obrigação com a sociedade de entregar, esclarecer dúvida. Ele é um funcionário da sociedade, não é um funcionário público, mas ele está disposto para a sociedade. Então, é importante ter esse conhecimento. Você sabe que eu sempre fui muito ajudado com o pessoal de cartório, né? Eu sempre tive essa curiosidade, quando eu tinha dúvida, às vezes, de fazer algum processo, eu ia no cartório de imóveis da cidade e perguntava, olha, eu estou com essa situação, o imóvel é esse, né, aqui da cidade, qual que é os caminhos que a gente pode ter? E, pô, assim, solucionou muita coisa que às vezes... E às vezes o próprio pessoal da cidade não fazia, né? Exato. De ir lá perguntar, e, cara, o cara do cartório ele tá ali todo dia trabalhando com aquilo, ele sabe o caminho, né? Pega um advogado e daí você entra aqui, você faz assim, faz assado, que dá tudo certo. E aqui na nossa região a gente tem o cartório da doutora Bianca, que ele é referência no Brasil inteiro. Já ganhou várias premiações da Noreg como melhor cartório. Então, assim, é o primeiro, né? O nosso primeiro registro. Os outros também são muito bons, mas eu digo sempre da Bianca, porque de fato ela é diferenciada no atendimento, enfim, até o site dela é muito ilustrativo. Então, eu quero fazer o mouse capião, mas eu não sei nem que documentos eu preciso. No site do próprio cartório tem toda a relação de documentos. Então, assim, o cartório ele tem que estar... As pessoas têm medo, né, de acessar, né? De ir no cartório perguntar. O cartório está aqui para isso, para auxiliar tanto o advogado quanto a sociedade em si. Você sabe que eu sempre fui um provocador na família das pessoas mais velhas e já ir organizando a documentação, né? Porque eu falo que, infelizmente, a gente não se prepara para uma coisa que é óbvio que vai acontecer, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? Não se sabe quando. Então eu sempre fui um provocador, né? De tentar achar caminho já dos meus avós, tudo já ir organizando, né? Deixando pronto para que depois que eles morressem não entrasse no inventário, entrasse numa complicação, que já se resolvesse em vida, né? E hoje a gente fala muito sobre hold familiar, né? Não sei se você trabalha com isso, se você... mas eu, assim, é uma das coisas que eu mais oriento os meus clientes, principalmente, é montar uma hold. Cara, monta uma hold, passa as propriedades lá dentro... Depois é muito mais fácil separar a cota, né? Cota é mais fácil de se dividir. É que antigamente, né, eles sempre tinham a pastinha, né? Essa aqui é a pastinha da nossa casa ou da propriedade. Então, tudo que relaciona ao imóvel, aquela propriedade, está naquela pastinha. E se eu faltar, é essa pastinha. Mostravam, né? Essa aqui é a pastinha. Mas, com certeza, a gente fazer o planejamento disso, além de ser mais fácil, é mais barato também. Questão tributária. Porque se a gente deixar para ir para inventário, a carga tributária é muito alta. A alíquota é alta. Então, se a gente joga através da hold, integraliza, abre esse CNPJ, integraliza com o patrimônio, enfim, fica mais barato. Então, além de possibilidades jurídicas de negócio, né? Que, às vezes, quando é um imóvel em inventário, se você pega um corretor que, às vezes, não é tão experiente, vai ter medo, né? De pegar, eu não quero, você vai ter que fazer um inventário, pode ser que vai demorar, e às vezes, inventário, assim, acontece as outras mortes, né? Daí tem o pré-morte, daí vai acontecer, tem mais uma morte, e aí, né? Muito inventário para uma situação jurídica só, mas se a gente tiver o planejamento, facilita bastante, além de ser mais barato. Você sabe que agora eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Eu comprei um terreno em Barra Velha, e eram 7 herdeiros. Um terreninho, um lotinho, não era nada, um lotinho. Comprei lá em Barra Velha para investimento, e era 7 herdeiros. Beleza. Daí eu falei deixa eles assinar, depois que todo mundo assinar, eu vou lá e assino, né? Não tem... Aí todo mundo assinou, daí me ligaram do cartório e falaram, Gabriel, pode vir aqui de manhã cedo, porque o último assinou agora às 6 horas da tarde. Tá bom, então tá. De manhã cedo eu fui lá assinar. Falaram, você é um abençoado. Falei, graças a Deus, eu sou. Falei, o que houve? O último que assinou, ele faleceu essa noite. Acontece. É raro, mas acontece. Ela falou, só para você entender, ele tem 5 herdeiros, né? Mas como ele assinou antes de morrer, tá já tudo certo. Tudo certo. Mas você vê, né? É o risco. É o risco. Imagina, eu falasse, né, que a gente estava combinando de ir todo mundo no outro dia de manhã no cartório. Já não ia dar certo. O evento morte, né?
tá aí, né? Basta estar vivo, né? Então, não tem como... não, mas a pessoa não tem nenhum problema de saúde. Não importa, né? E, às vezes, assim, tem um herdeiro que é casado com uma outra pessoa que, às vezes, é essa pessoa que vai complicar. Então, assim, não tem nada garantido. Até que esteja, de fato, regularizado, né? Então, é sempre importante tentar reunir enquanto tá todo mundo bem. Porque também as desavenças depois da morte de algum parente acontece. É muito comum que na hora da partilha, que às vezes intrigas, né, acabam desgastando a relação e aí alguém não quer mais assinar e aí pode complicar uma negociação, porque o mercado imobiliário é muito célere, né? Então, se você não fecha o contrato de manhã, à tarde não tem mais que a pessoa já negociou com outro. Então, tanto pra gente como advogado, a gente tem que ser uma advocacia muito dinâmica, porque não pode ficar aguardando 5 dias para dar um retorno para o cliente de um contrato que o comprador ou um vendedor não vai aguardar 5 dias. Então, é muito rápido. As questões também do que pode acontecer com as pessoas também muda muito, né? É muito volátil, né? O dinheiro que você tem para investir, depois você já não tem mais. Então, o quanto antes, melhor. Né? Eu falo que deixar final de semana para assinar na segunda-feira não dá certo. É princípio da tragédia. Exatamente. Vai encontrar algum parente, vai... Para que você vai comprar isso? Para que você vai gastar dinheiro com isso? Exatamente, é terrível. Aproveita que tá todo mundo reunido, já faz a proposta e assina todo mundo, já deixa amarrada a negociação. Não dá para deixar para frente. No direito imobiliário não tem essa possibilidade, a gente não consegue. E eu vejo, assim, cada vez mais os cuidados que a gente tem que ter na hora de... É uma das coisas que eu sempre falo, de fazer um contrato, né? Tem muita gente ainda que... Não, a gente vai no cartório e acerta tudo no ato da escritura. E eu falo, não. Faremos um contrato antes. Tem que ser feito um contrato antes para não ter estresse. Exatamente. Né? Porque se não chega na hora do cartório, eu já vi cada cena no cartório, né? Isso. Não, eu não assino a hora que se você não depositar... né? E se eu também não vou assinar, porque eu não sei se dá para depositar, e cara, e fica aquele, se tem um contrato, ele simplifica e fala, pessoal, eu tenho um contrato, nós temos um contrato, tá tudo certo. E o Google tá aí, né? O Google tá aí, meu Deus. Então assim, o Google ele é muito bom, mas também confunde muito a pessoa que não sabe, né? Então daí na hora de assinar lá no cartório, eu falei, mas eu pesquisei ontem à noite no Google e vi que, né? Então assim, um contrato bem feito é essencial. Ali vai ser só um documento, que vai ser jogado fora ou guardado numa caixa se der tudo certo. Mas se não der, todas as informações, então a gente fala assim, o contrato ele é maçante, deve ser maçante. Ele tem que deixar todas as possibilidades. E esse é o nosso trabalho enquanto advogado, né? Prever todas as tragédias possíveis e inimagináveis. Mas daí tá ali. Se não vai usar, ótimo, tomara que não. Mas se precisar, vai estar já previsto. E não vai ter uma discussão ou um desgaste emocional das partes, porque é desgastante. Mas quando a pessoa já recebeu o dinheiro, às vezes já até gastou, aí chamar essa pessoa para resolver algum problema que ficou lá atrás vai ser muito difícil. Então, é importante deixar tudo certo. Um dos grandes problemas que eu acho que a gente vê é a história das certidões, né? Hoje no Brasil ele é um complicador enorme, né? Então, quando a gente fala em tirar certidão, eu sou um cara que tem muito cuidado de tirar parte de processo para entender o que tem e o que não tem, e principalmente quando a gente fala de trabalhista, né? Porque o impacto ele é muito, muito rápido quanto a isso. Né? As certidões, elas são essenciais, né? Assim como a matrícula imobiliária, ela é o primeiro documento que a gente pede para ver se de fato a pessoa ela é dona do imóvel, ela é proprietária, as outras são as certidões. Em 2017, a gente teve uma mudança na legislação que ela trouxe a informação que deveria estar toda na matrícula. Então, qualquer tipo de pendência tem que estar na matrícula, mas tem umas exceções, que são os entes público, estadual, federal e municipal. Então, o fisco da União, do Estado e do município, ele não tem obrigação nenhuma de averbar na matrícula a existência de um débito daquele proprietário. Então, se você quer comprar aquele imóvel que a priori não tem nenhum problema, não tem nenhuma dívida fiscal, porque não tem nada registrado, você pode se complicar no futuro, que pode ser que essa pessoa já está sendo executada e você nem soube de nada, porque a pessoa não está tentando dilapidar o patrimônio, e aí você vai perder, porque você não tem a qualidade de terceiro de boa-fé,
porque você não fez a diligência devida, buscando as certidões negativas nesses âmbitos. Então, a certidão, ela é essencial. Quando veio a lei, em 2017, todo mundo pensou, não, agora acabou o serviço do due diligence, que a gente fala, que é essa diligência, né, de tirar a matrícula, de fazer todo aquele apanhado, né, de puxar a capivara, sim, né, que a gente fala, né, mas ainda não, porque o fisco, ele não entra com essa questão da unificação. Então, ainda você tem que buscar nesses entes, nesses 3 poderes que a gente tem, que é tão, né? Porque o fisco, ele é implacável quando ele tem um crédito e ele vai buscar. Você sabe que aconteceu uma história comigo. Eu tinha um terreno com exclusividade de venda, e aí o cliente pediu para tirar de exclusividade, e eu já conhecendo o mercado como eu conheço, né? Não, eu não quero mais deixar a venda, não sei o quê. Mas tem como você tirar a placa? Eu falei, tem. A hora que terminar a autorização de venda, eu tiro. Né? Então, ali eu já tinha entendido que já tinha alguma coisa amarrada. Faz parte do negócio, acontece. Bem, fizeram o negócio. Venderam por preço mais baixo, que descontaram alguns valores, né? E era herança. Já tinha feito tudo certo, já tinha sido dividido já. E eram... Eu não lembro agora quantos irmãos eram. Se eram 5 irmãos. Um dos irmãos, e ele pagou parcelado. Então, eles não fizeram a escritura. Né? Fez um contrato e não fizeram. Não sei como é que foi esse contrato, e não fizeram. Um dos irmãos, dívida federal. Ele terminou de pagar. Quando ele foi levar para a escritura, descobriu a dívida federal. Pode ser feito. Ele veio falar comigo, tá, e agora? Foi, agora tem alguns caminhos, né? O mais simples é o seguinte, paga a dívida federal da pessoa, né? Mas a gente já pagou tudo para ele. Pois é. Se você não pagar, corre o risco ainda de você perder o seu terreno, dependendo do tamanho da dívida dele. Né? Então, as pessoas acham que é simples, né? As pessoas, não, eu só vou lá no cartório e passo pro nome. Não é nem carro hoje em dia dá para você fazer isso, imagina imóvel, né? Tem tanta coisa que lastreia junto que pode levar um negócio que é bonito se tornar feio, né? Eu sempre falo assim, que comprar um imóvel não é comprar pão na padaria. Não dá. De você achar que não precisa de documentação. Mas o corretor tá com vergonha de pedir de novo pro cliente mais um documento. A vergonha maior vai se der algum problema. Aí você vai ter que explicar para esse cliente que você não foi diligente. E você, enquanto corretor, também tem uma responsabilidade pela legislação de ser prudente e diligente, senão você vai responder. Então, é muito importante ter certeza de que a documentação está ok. Até a gente sempre coloca no contrato que certidões foram apresentadas, todo mundo dá a rúbrica de conhecimento, porque daí fica claro que o que está ali realmente é a verdade real, não existe algo camuflado, não existe qualquer tipo de possibilidade de fraude. Eu sempre falo, né, dependendo das situações, é a história do anuente, né? Então é o cara que ele faz parte daquela história, né? Assim, né? Eu sempre brinco, o cara faz parte. Então um exemplo clássico, né? Terreno com contrato, né? É o clássico. Cara, o anuente tem que ser o cara da matrícula. Ele tem que estar junto. Ele tem que acompanhar essa história junto. Por quê? Para amanhã ou depois não ter algum problema e o cara dizer que não sabia. Não, ele está ciente sobre essa negociação que está acontecendo, né? Ou desse contrato que a pessoa que te vendeu ter sido uma assinatura falsa. Sim. Entende? Então, ali com a anuência desse titular registral, qualquer tipo de alegação futura de que desconhecimento cai por terra. Então, que é muito comum em lote, né? E as loteadoras fazem muito isso, né? Que o terreno está em nome da loteadora, né? E aí tem aquela história da revenda, né? O trespasse, né? Que daí a gente faz a alteração, é bem comum. Mas os clientes, às vezes, eles têm medo de vir até a imobiliária também, até a loteadora, e eles fazem através de procuração, né? Uma procuração simples. Aí a pessoa morre, procuração a priori perdeu a validade, que eles não fazem a procuração em causa própria, que é a procuração específica, que depois a morte ainda vai ter validade, faz uma procuração comum, e aí fica todo aquele enrosco. Então é muito complicado. Se você não tiver uma loteadora que tenha um fácil entendimento, que vai tentar te auxiliar a resolver o problema, tu vai se incomodar. Então é melhor
melhor prevenir. Né? Basta que do outro lado esteja um herdeiro. Exatamente. E o período antes de assinar o contrato, a gente chama do namoro, né? Sim. Ali tu coloca todas as regras ali. Todo mundo quer receber. Então, vai ter que assinar? Vai assinar. Eles vão assinar. Não é um problema, porque tá todo mundo ali disponível. Agora, depois que assinou, já recebeu, aí fica mais difícil. Tu acessar a pessoa é mais difícil. Uma das coisas também muito comum que acontece, eu trabalho com loteamento, quando compram, as pessoas compram, né, casalzinho novo principalmente, né, compram junto lá o terreno e nesse meio do caminho eles se separam. Né? Aí começa o estresse, né? Aí um quer vender, o outro não quer vender, e aí eles não conseguem entender como resolver isso daí, né? Fica aquele imbróglio. É verdade. E às vezes compra só em nome de um, né? Isso. E aí vem depois a convivente falando, mas era meu também, eu paguei. Então, assim, é importante que coloque, se você vai comprar com seu namorado, que vocês ainda não têm uma relação jurídica formalizada, seja de uma união estável, de um casamento, que coloque os dois como sócios. Então, os dois vão ser proprietários, cada um do seu quinhão, na qualidade de sócios. Então, daí não vai ter nenhum problema. Daí, se ou você quiser vender e o outro não quiser, aí a gente vai para o Código Civil, que vai disciplinar como é que vai dissolver a sociedade, entende? Agora, acreditar que tá nome só do namorado ou da namorada, que a gente vai ser feliz para sempre, não é bem assim, né? A vida muda muito. Eu vejo, às vezes, o lote também é comum a família comprar, né? Compra o pai, a mãe e o filho. E daí, eu falo, vamos pôr o nome de todo mundo, né? Por quê? Porque eu já estou com o entendimento lá na frente. Pô, daqui a pouco um briga com o outro, né? Daí fica aquele mal-estar. Então, põe no nome dos três, aí se discute, é mais fácil, né? É bem mais fácil. Porque daí tá todo mundo ali que tem direito. Agora, quando tem alguém que acha que tem direito, mas que não tá no instrumento, é até complicado tu explicar para essa pessoa. Porque às vezes quem formalizou todos os pagamentos foi essa pessoa que não existe na relação contratual. E no direito, se não tá no documento, né, ela vai ter que uma discussão judicial, provar, então vai levar tempo e vai depender muito da experiência do juiz, que às vezes se for o juiz que já teve alguma situação por aquela situação jurídica, pode ser que tenha um entendimento, porque por mais que tenha que ser imparcial, a gente sabe que é uma pessoa que está ali, né? E vai sempre a experiência de vida de cada pessoa vai diferenciar o que vai julgar de um lado ou de outro. Ainda mais uma situação que é tão subjetiva, né? Sim. Então, é complicado. É por isso que eu falo de novo, né? Quanto mais, eu sempre brinco que o contrato é a forma de a gente formalizar a nossa conversa. Né? A gente veio aqui, combinou as coisas, tá tudo certo que a gente combinou? Tá bom, então vamos escrever. Exatamente. Não, mas por que você quer escrever? Não, a gente vai escrever. Não vai ser combinado que a gente vai ser falado? Vai. Então vamos deixar escrito. Se não tem problema. Exatamente, né? Eu falo com a história dos juros, né? Vai ter multa, vai ter juros. Ali, para mim, é o teste se o cara vai pagar ou não. Se o cara berrar na hora dos juros, é porque o histórico dele, na maioria das vezes, não é bom. É de inadimplência. Né? Porque o cara que paga, ele não vai, ele nem se importa com a história dos juros. Porque... Ainda mais lote, né? Que geralmente a gente vende a um prazo maior, né? Então é um longo período que tu vai ter de relação ali, né? De 20 anos ali, pagando aquele financiamento, a maioria aqui na nossa região próprio. Então é complicado. Então, assim, tem que estar tudo bem documentado, questões problemáticas destacadas. Se for uma disposição muito peculiar, uma rúbrica do lado, para dar garantia, para não ter problema. Você sabe que esse negócio de ser 20 anos, né? Aqui em Joinville é muito comum, às vezes você pegar, o cara já quitou o financiamento e ele não passou pro nome dele. Aí ele construiu a casa e daí agora eu quero vender. Aconteceu, chegou um momento da vida que ele quer vender. Aí ele vem, não, eu tenho documentos, tudo. Ele traz, não, mas está quitado o contrato. Ótimo, o senhor transferiu isso daí? Não, mas está no meu nome. Não está no seu nome, está no nome da loteadora. E está averbada? Eu pergunto, mas eu já sei a resposta. E está averbada a construção? Não, mas eu pago IPTU. Não, eu sei, você pagar IPTU é uma coisa, né? Você ter o HABITS é uma coisa, né? Outra coisa, está averbado lá na matrícula que aquela construção foi concluída, que está tudo certo. Enquanto não tiver registrado, falo para a pessoa, você só precisa entender que nós vamos ter que fazer todo esse passo a passo. E aí começa uma segunda discussão, porque daí o loteador tem o preço lá atrás,
e aí se eu for fazer uma negociação não vai conseguir trazer o preço para frente, e aí eles têm que chegar num acordo para a hora de passar essa matrícula por conta de valor, por conta de imposto, quem que vai pagar imposto, né? E a questão do loteamento, ela é muito interessante. Como a gente tem uma lei própria, que é a 6766, ela trouxe algumas garantias para o comprador. Então, esse contrato, mesmo que é um contrato particular, ele pode levar registro, ele nem precisa fazer escritura. Então, tem esse custo já que ele é absorvido. Então, ele leva esse contrato particular no registro de imóveis, daquele imóvel, e a verba. Depois que ele quitar, a verba também, o termo de quitação, e esse imóvel vai ser transferido para o nome dele, vai ter que pagar o imposto, enfim, o ITBI, mas aí já gastou menos porque não teve a escritura, mas o imóvel é seu. No curso do contrato, você quer averbar também o contrato? A verba, porque daí está dando ciência que é um contrato particular, que vai ter 20 anos de pagamento, ele mas... como interveniente quitante, exatamente, né? Exatamente. Então, a gente tem essas facilidades que a 6766 trouxe, visando garantir realmente o comprador, e a maioria das pessoas não faz. E é importante fazer, né? Muito, e para o loteador também é importante, por conta da carga tributária, que a partir do momento que aquele contrato está averbado, o IPTU não vai ser mais cobrado do loteador. E o que a gente tem hoje? Vários clientes já com contratos quitados que nunca escrituraram, ou loteador, ou que nunca registraram esse contrato, e ainda o fisco vem cobrando daí do loteador. Daí tem que fazer todo um trabalho de chamar esse cliente para ele fazer a obrigação legal dele, que é de levar a registro esse contrato, de pagar o saldo. E a maioria às vezes tu nem consegue mais localizar, porque já vendeu para um, para outro. Então é complicado. A informação da obrigação, da necessidade de registro, ela é muito importante, que é essencial para os dois lados. Eu sempre falo, e é a segurança jurídica da pessoa, né? Como que é importante a pessoa fazer isso, né? É a forma dela assegurar o direito dela da propriedade, né? Tem uma frase, né, clássica, né? Só é dono quem registra, né? Só é dono quem registra. Então, exatamente. É o que eu falo para as pessoas. Às vezes a gente faz bastante parcelamento próprio também. E eu falo para a pessoa, tem que registrar para ontem. Tem que deixar registrado. Porque se você não registrar... A pessoa fica pensando no custo, mas o custo que ela vai ter se der algum problema e as chances de ter algum problema é grande. Porque essa empresa, ela pode falir, essa empresa pode entrar numa recuperação judicial e até te explicar A mais B que você já comprou lá atrás, você vai ter que contratar advogado, você vai ter que entrar no processo, você vai ter um custo muito maior do que da averbação desse contrato ou do registro, se isso já está quitado. Então, é muito importante as pessoas terem essa consciência, né, de que é importante usar o cartório. Né? Sim. E uma das coisas que acontece... Eu acho que aqui na nossa região já está muito melhor, né? Eu rodo bastante pelo Cresci e a gente vê as problemáticas, principalmente em localidades de praia. É a história da construção e a famosa incorporação, né? Infelizmente, a gente tem isso no mercado ainda. E as pessoas não entendem a importância de você comprar um imóvel, né? Você está pagando o financiamento de alguma coisa e aquilo estar incorporado, né? E eu vou até na parte de lotes, né? Às vezes o cara, mas eu encontrei um lote mais barato. Cara, vê se a documentação tá tudo ok, né? Se não é um parcelamento irregular, né? Exatamente. Clandestino. Porque ele tem, o parcelamento ele tem que ter uma autorização, né? Ele passa por todo um rito, né? E muito burocrático, é o mais burocrático. Eu acho que melhorou agora no final do ano, que o Ministério Público um pouco saiu de cena, né? Então melhorou um pouco o processo, mas ele é um processo muito cansativo, né? Eu falo, o loteador tem que gostar mesmo de lotear. Porque... eu sempre falo para os clientes, se você vai comprar um lote que é derivado de loteamento, um imóvel que é derivado de loteamento, é o mais seguro. Sim, porque é um processo tão burocrático, é tão penoso para o loteador, para o empreendedor, caro, que vai dar certo. As dimensões vão estar corretas, as ruas vão estar feitas ou ainda vão estar no prazo para serem feitas. Então, é muito mais difícil que você tenha algum problema. Drenagem, tudo. Questão de enchente. É muito mais seguro, realmente, quando você compra esse produto, né? Lote, né? De loteamento. Agora, quando você arrisca comprando, o João aqui, sempre presente. Ele tem uma área grande, resolveu desmembrar e agora tá vendendo cada pedacinho.
de forma que ele botou os piquetes do bem entender dele, sem nenhum tipo de regramento, né? Então, nem passou pelo desmembramento da prefeitura, nada, né? Não passou por nada. Fez a bel prazer. A possibilidade de dar um problema no futuro é grande, de você ter que regularizar essa propriedade, você gastar além do preço que você pagou pelo imóvel, ainda para deixar ele ok, em ordem, para depois você poder fazer um financiamento, dar esse imóvel em garantia. É diferente do produto lote de loteamento, que já vem com tudo isso pronto, né? Na verdade, as dimensões do seu terreno, ele já tem uma matrícula, né? E eu escuto muito isso, porque às vezes você fala com a pessoa, ela fala, não, mas o imóvel tem matrícula, então dá a matrícula. Sim, mas a matrícula está falando aqui de uma área de 100 mil metros quadrados, mãe, né? Seu terreno, a famosa matrícula mãe que a gente chama, né? E o seu terreno tem 500. Então essa matrícula não é. E não tem nada, né? De que... que foi desmembrado, né? Não tem as filhinhas, não foi, as filhas não foi criada. Cadê? Então essa aqui não é sua matrícula, né? Essa matrícula não é do seu imóvel, do seu terreno. Exatamente. Diferente de loteamento. O loteamento, ela tem uma matrícula para cada terreno, né? E tá lá no contrato, tá lá as dimensões colocadas. É um contrato, né? Ele é um contrato que tem ali, mas ele tem uma matrícula vinculada com aquilo. E é importante também que as pessoas saibam dessa possibilidade, que quando você... eu tenho interesse em comprar um lote de um loteamento. Eu sei que esse loteamento é na cidade de Araquari, que a gente só tem um cartório de registro, então fica fácil o exemplo. Eu posso ir lá no cartório e solicitar a pasta desse loteamento. O registrador, ele vai te entregar a pasta para você ver. Você vai ver todas as certidões, toda a documentação que o loteador está apresentando para eles. Esse é diferente, é o único documento que você pode pegar o oficial, porque o restante, quando a gente solicita para o cartório, ele faz a certidão e te entrega um documento falando o que ele tem ali. Diferente do loteamento, que você ganha a pasta. Ganhar passo para ver em balcão os documentos. Então, você tem certeza, você consegue ver ou levar um advogado que vai poder te dar essa garantia de que está tudo ok. E além do que o procedimento, ele é muito burocrático. Então, se ele foi aprovado, se é um loteamento registrado, pode comprar sem medo que tá tudo certo. É muito difícil ter algum erro. Pode parecer muito detalhe aí para quem está assistindo, mas quando a gente compra de empresas sérias, né, e que existe registro, é a garantia de você ter um imóvel. De novo, é um relacionamento de 20 anos, às vezes, que a gente vai ter ali com o loteador, então tem que ter essa preocupação, né? É importante ter o corretor de imóveis, é importante ter o advogado, quer dizer, quanto mais a gente se cercar de pessoas para nos dar garantia daquele bem que a gente está comprando, menor a dor de cabeça. Todos os profissionais, eles são uma união, né? É uma engrenagem, né? Então, a gente precisa que todo mundo esteja falando a mesma língua, né? De que todo mundo entenda a necessidade da documentação, que entenda que isso não é um desgaste, para explicar para o cliente por que isso para ele é bom, porque o que vai prevenir. Porque quando tu explica uma dor que ele pode ter no futuro, ele vai querer que você faça. Então, aquilo que se torna, a princípio, chato, vai se tornar uma necessidade. Ele vai querer, não, então faz para mim, que eu não quero me incomodar no futuro. Então, é muito mais a forma que a gente traz, né, a informação para o cliente, né? Porque a gente sabe que às vezes o corretor precisa, a venda é o carro-chefe, né? Mas uma venda consciente, né? Você está vendendo algo que você, corretor, não vai se incomodar e você não vai queimar esse cliente. Que ele vai ser fiel a você, vai poder comprar, te indicar, porque não teve nenhum problema. Nem agora, nem daqui a 10 anos. Porque é o nome, né? O nosso nome Eu fiz uma negociação uma vez com um casal, já acho que tinha uns 75 e eu acho que o outro tinha 80. E daí eu falei, vai ser importante nós vamos colocar os filhos de vocês para assinar junto. E aí o senhorzinho muito orgulhoso, ele falou, não, mas a terra é minha, eu que decido. Eu falei, não, eu sei que o senhor decide. Eu falei, mas nós vamos, esse negócio é um negócio longo, né? Então nós vamos colocar junto os filhos, para a gente não ter incomodação futura. Tá, né? Certo, os herdeiros. Os herdeiros, né? Então, cara, é um negócio que vai entrar permuta, né? Vai demorar, a gente, de novo, não sabe o dia de amanhã, né? Então é importante, de novo, coloquei todos os filhos, né, assinando junto o contrato, dando ciência, sabendo o que está acontecendo,
para não ter a dor de cabeça futura, né? Até porque é uma cláusula que é já padrão dos contratos, né? Que a obrigação ali se estende aos herdeiros e sucessores, né? E se os herdeiros e sucessores estão assinando, estão dando anuência, aquilo tudo, ratifica ainda mais, né? Então, é um problema que tu não vai ter no futuro. E não custa, né? Não. Então é a forma que tu traz para o cliente a necessidade, ele aceita e tá resolvido. Tá fácil de ser resolvido, né? É importante. Muito bom. Essa área jurídica, eu falo que ela tem um desmembramento muito grande, né? A gente vai esmiuçando e vai encontrando, né? Aqui na nossa região, não sei se você já pegou, sobre as terras das Dona Francisca. Sim. Já se encontrou com ela? Meu Deus. Né? Eu acho que eu mais ou menos sei da história da época do Império, né? Isso. Que foi doado essas terras, né? E algumas transcrições eu acho que ficaram ainda com esse registro, né? E de vez em quando a gente cruza. E aqui, eu acho que na nossa região, eu vou muito a São Francisco. Por quê? Porque São Francisco, na verdade, que era dona de tudo isso aqui, né? Então, dependendo do tipo de área, eu sempre vou ver se tem alguma história lá em São Francisco, né? Itapuá, cara, Itapuá eu verifico em São Francisco, verifico em Joinville, verifico em Garuva, eu verifico nos 3 para ver se não tem. Porque assim, os cartórios, eles iniciaram em algumas cidades, né? Então, por exemplo, Araquari, que é uma cidade, né, nova, né, considerando, né, todos, não tinha cartório de registro de imóveis, então usava São Francisco do Sul. Então, se você, por exemplo, quer entrar com uma ação de uso capião ali no teu imóvel de Araquari, você tem que também, e não tem matrícula, eu sei que o meu imóvel não tem matrícula, eu fui ali no cartório de Araquari e tirei uma certidão negativa de existência de matrícula. Também tenho que ir a São Francisco, porque antes não existia cartório ali, era o de São Francisco utilizado, então possivelmente pode ser que não tenha registrado nada ali, mas está em São Francisco, que não foi migrado. Então, que só é migrado quando é acionado pelo contribuinte, né? Então, tem que fazer essa busca de entender a tua cidade, entender o que você tem ali de produto, de imóvel, e aí buscar o contexto histórico também, porque isso muda muito. E ainda, em parte de divisas é pior. Já aconteceu comigo em divisas, que daí uma parte estava em outro estado. Daí, de novo, faz a busca nos cartórios do outro estado para verificar se ele também não está registrado lá. Né? Teve uma época que era muito comum o pessoal fazer escritura no Paraná, aqui na nossa região, né? Fazer escritura lá no Paraná e depois trazia para registro aqui. E aí deu algumas confusões eméricas aí. Eu já peguei algumas áreas com transposição diária, né? É comum, né? É mais questão de divisa, ou tanto de cidade quanto estado. Parte do imóvel está em Santa Catarina, parte do imóvel pertence ao Paraná. E aí, né? Busca só em Santa Catarina? Não, né? Então, é os detalhes, né? O direito está nos detalhes, né? E toda essa questão de documento, de imóvel, tem que ser muito bem trabalhado para não ter um problema no futuro mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é o grande dilema, né? A hora que a gente vai... Eu sempre falo, né? O negócio, a gente tem que se estressar antes de assinar, porque depois que assinou, se você não se estressou, não olhou, né? O problema ele vai ser muito grande ali na frente, né? Vai, depois a pessoa já recebeu, às vezes já vendeu para outro, quem, né, comprou. Então, o problema sempre se estende mais. Antes, todo mundo está muito disposto a resolver, a fechar um negócio. Então, o máximo de informações, o máximo de documentos que a gente conseguir extrair é o melhor para todo mundo. Questão ambiental, para mim, é um negócio também que sempre bate, né? Então, exemplo... tinha uma lagoa lá, o cara foi lá e aterrou a lagoa, só que não pediu licença. Aí o cara vendeu o imóvel, aí veio a ambiental e multou o novo proprietário, né? Porque ele fez alteração de algo que não tinha sido solicitado. Eu falo que hoje a tecnologia ela vem para ajudar, né? Eu sempre falo para as pessoas, é importante a gente entender o imóvel, como é que ele foi nesses últimos 10, 15, 20 anos. A história, né, do imóvel, né? A história do imóvel para não cair em nenhuma dessas pegadinhas, né? É verdade. O cara mudou o curso do rio. Acontece, cara. Acontece. E a multa é pesada, não é brincadeira. Não. É um negócio muito sério, né? É crime ambiental, o cara responde. Árvore. Não, eu vou cortar a árvore. Cara, tem árvore que não pode cortar. Simplesmente é isso, né? Região de praia, restinga, tudo é sempre muito delicado quando a gente trata de crime ambiental. O MP ele é muito atuante aqui na nossa região, então não vai deixar passar batido. Ninguém tá vendo. Sempre tem alguém vendo.
Sempre tem um vizinho que tá, olha ali que tá fazendo, e não, comigo eu tive que fazer a reposição, com ele não, faz na denúncia, sempre tem alguém para denunciar. É por isso que eu falo para as pessoas, né, que por isso que eu gosto de vender lote, né? Porque o lote ele já passou por todo esse estresse, né? Ele já está resolvido isso daí, né? Zero. O loteamento já foi resolvido, já a parte ambiental já está lá no canto dela, e o cara pode comprar, né? O lotezinho é limpo, né? Eu vejo muito em praia, às vezes eu fico olhando os anúncios, né? Tem um lote barato. Você chega na frente, um mato na frente em cima do terreno. E daí eu escuto do cara falar, não, mas é só limpar. Então, só limpar? Então tá bom. Então você me limpa o terreno e me entrega ele limpo. Não tem problema nenhum. Tem estresse nenhum. O pé na areia, né? É pé na areia. Exatamente. É complicado. Então, o loteamento, ele, para quem compra, no meu entendimento, é o mais seguro. Porque como ele já passou por todo mundo que podia opinar e dar ruim, e tá ali, foi registrado, já tá ok, então você, comprador, você tá seguro, porque essa questão você já tira do teu pensamento, já dorme tranquilo com relação a isso. De novo, o negócio ambiental, né? Nós aqui, a gente vive sobre rios, né? Eu falo que a gente tá no caminho dos rios, né? Então, Joinville mesmo. O Joinville, né? Cara, e é uma problemática. Às vezes você vai comprar um imóvel, eu sempre falo que o barato você desconfia. Tá muito barato. Cara, não, mas só tem uma nascente ali. Só tem uma nascente. É um valo seco. O valo seco já vai vendo singel, uma nascente. Não, o terreno é muito bom. Por que será que não foi vendido? Aí você vai olhar, cara, tem um rio lá atrás, tem uma nascente no terreno, acabou. Óbvio que a gente teve uma flexibilidade agora com a história dos rios, né? Que os municípios podem legislar, mas é uma dorzinha de cabeça que tem que se pensar, né? É uma questão que tu não pode ignorar. Se for comprar, se informa antes. Questão de viabilidade, se realmente você vai poder fazer alguma tubulação ali ou não, se aquele valo seco, ele veio de alguma tubulação e só ali não está tubulado. Tem que cuidar muito. O APP, todas essas questões é muito complicado. Esse negócio de valo agora você me fez lembrar. Cara, não, isso aqui é só um valinho que é para passar água da chuva. Então, eu fui puxar, vim do lado uma nascente que vai levar e vai virar um rio. Eu falo, realmente. Vira um Cubatão. E tem muito na nossa região, né? A gente é uma área que nós temos uma serra aí, então desce, na verdade, toda a água. A gente tem muito rio. Desce e cruza, a gente está no meio do caminho do rio, né? Não é o contrário. Então, essa questão ambiental ela tem que ser cuidada na documentação para, de novo, né? Eu tive um cliente meu que comprou uma área muito grande aqui em Joinville, 80% mangue. Né? Era um cara que veio de fora, né? Você vê como é que é, né? O cara que veio de fora, ele comprou a área, né? É uma área de pasto, não sei o que e tal. O cara tinha uns gadinhos lá que andava, né? Não, tudo certo. O cara, dentro do conhecimento dele, cara, tudo certo. Área na região urbana, tudo certo. E aí, a hora que eu conversando com ele, a gente fazendo outros negócios, e daí ele falou: eu comprei uma área em tal local. Eu falei: e pra que você comprou essa área? Daí ele... eu comprei porque é a boa localização. Eu falei: cara, você não vai conseguir utilizar nada? Eu falei: já de antemão eu te aviso, porque eu já trabalho com área há algum tempo e tem algumas áreas que eu já tenho um mapa na minha cabeça de Joinville. Né? Cara, ali é a região de mangue. Não pode. Cara, você não vai conseguir utilizar nada. Não, mas o que o cara me garantiu. Falei: você pegou por escrito a garantia dele? Vai poder rescindir esse contrato, receber de volta? Falei: esquece, não vai poder. E é o que aconteceu. Ele vai conseguir usar 15% do terreno. E daí entrou com história de má fé, teve todo um desgaste, o gasto. Teve um desgaste. Né? A família teve que fazer uma devolutiva de valor, né? Porque realmente a área útil do terreno não era aquilo que eles tinham vendido, né? Eles tinham falado que a área útil do terreno era 1 e, na verdade, não é. Não vai ser. O pessoal confunde muito o tamanho da área com a área útil. Muito. Né? Então, área útil é o que você vai conseguir utilizar. Né? E, além disso, dentro da área útil tem o percentual construtivo. Né? São 3 medidas, né? Então, se tu não conhece, tenta arriscar, empreender sem nenhuma base ou um suporte,
a possibilidade de algum problema é muito grande, de você ter um prejuízo, aquele que era um sonho de negócio, às vezes era a aposentadoria da pessoa, né? Ah, guardei um dinheiro e agora eu quero construir algumas coisas para oferir uma renda através de uma locação, enfim. Às vezes vai gastar tudo depois com um advogado, com um processo, com, né, recurso, e não vai ter o que sempre sonhou, né? Porque não teve uma instrução no início, né? Então, o preventivo, ele é essencial. É deixar qualquer dúvida esgotada, sanada, antes de fechar o negócio. Porque depois que fechou o negócio, só cabe rezar, né? Rezar para dar tudo certo e às vezes não adianta, né? O problema é a tragédia anunciada que a gente fala. Não, eu falo pro pessoal assim, quando termina a reunião, eu falo, alguém ficou com alguma dúvida? Eu falei, porque a gente não pode sair daqui com dúvida. Eu falei, a hora da gente brigar no bom sentido é agora. Ah, Gabriel, eu tenho dúvidas sobre tal coisa. Então, vamos esclarecer as dúvidas, vamos pôr em contrato as dúvidas, não tem problema. Ó, se acontecer isso, a ação vai ser essa, vai ser assim. Concorda com isso? Concordo. E tá certo. E eu brinco, né, que a gente faz o contrato, e eu sempre falo, não precisa caprichar muito no contrato, né? Quando eu sei que do outro lado eu tenho um escritório de advocacia, né? O cliente tem escritório, eu falo, não capricha, porque o escritório do outro lado ele tem que melhorar, né? Se a gente só escrever, eu faço o contrato padrãozinho, tudo certo, mano, aí vem já as anotações, tudo certo, o cliente do outro lado aqui lê, né? E daí eu oriento, essa cláusula aqui lá tá correta, essa aqui ele fez por conta disso, melhorou por conta disso. Na maioria das vezes eu não tenho estresse. Que bom. Posso dizer que 99% não tem. É porque é isso, né? A conversa, né? Do início, né? Como você inicia aquela relação, né? Quando você inicia querendo atropelar as coisas, já para receber logo, independente do que vai acontecer, vai dar problema, né? Então, agora, quando você amarra essa negociação com todas as possibilidades no contrato, todo mundo ciente dos seus direitos e obrigações, o risco é muito menor, né? Aqui eu deixo uma dica aí para quem está assistindo a gente. Procure o advogado local. Porque um dos grandes problemas que eu estava falando, eu estava lembrando que um dos problemas que eu tive, que o cara era um advogado do Rio Grande do Sul. E qual que é o problema? Ele não entende o mercado daqui, né? Não entende, exemplo, você é um advogado especializado em direito imobiliário e você está aqui, você já entende, já conhece o juiz, né? Você já entende as dores do Ministério Público, então você já escreve o contrato já entendendo todo esse caminho. E aí um cara lá de fora, ele não entende o universo daqui. As problemáticas locais, né? O imóvel, ele está aqui. Então, ou aqui, ou na sua cidade, enfim. Então, você conhecer as problemáticas da sua região é muito importante. Porque o direito é um só, né? Mas o município é único. Cada município pode também legislar dentro do seu território as questões dos imóveis, como é que vai ser regido, enfim, desde que não conflite com a União, enfim, com a norma geral. Então, é importante entender a situação, entender em loco também essas problemáticas mesmo, para evitar problema, né? Sim, com certeza. Que é fatal. É fatal. E às vezes, assim, ó, numa negociação, o que poderia ajudar atrapalha. Porque daí a pessoa, ela tá confiando no profissional e eu me lembrei muito desse caso porque eu gastei muito tempo explicando para o advogado como é que funcionava. Ele escreveu, eu falei, pô, tá muito legal o que você bonito, escreveu. Tá? Não fecha. Eu falei, o mercado aqui é assim, ó. E daí tive que trazer para ele como a gente opera aqui. Como é que a gente opera, né? Eu falei, não, vamos fazer uma reunião com um advogado daqui, né? Não sou eu o corretor, né? Vai conversar de advogado para você já entender, um cara que também trabalha nesse ramo, para você entender como é que funciona o mercado aqui, porque você está apertando um negócio que não tem necessidade aqui, né? Então, e aí você está deixando o cliente do outro lado inseguro. Inseguro, né? Então a negociação estava indo para um caminho e a negociação acabou indo para outro caminho, por um desgaste que não tinha necessidade. De novo, por o cara não conhecer o mercado. Por isso que eu digo assim, a nossa advocacia, né, a advocacia imobiliária, ela é um facilitador de negócios. A gente precisa facilitar os negócios. Por conta dessa celeridade, né, dos negócios imobiliários. Então, se a gente acabar, às vezes, mas essa situação aqui eu não concordo, porque é o meu entendimento aqui do escritório. E mesmo que isso prejudique o teu cliente, se o cliente sabe de um risco e você expôs,
e tá muito claro as possibilidades de risco, não é você que tem que decidir, advogado, né? Porque tem muito negócio que o cliente sabe do risco e assume, porque vale a pena. Muitos negócios. O dever do advogado é trazer informação. Agora, a decisão é sempre do cliente. Então, estando a informação muito clara, muito precisa no contrato, não é o advogado que tem que falar que é certo ou errado, é o cliente que vai pagar ou que vai receber, e não é a gente, não nos compete, né? Você sabe que assim, e muito conhecer as pessoas do local, né? Então, eu já tive algumas conversas com um advogado que o cliente falou, Gabriel, quero que você vá lá conversar com o meu advogado. Daí eu fui e falei, quem é dono dessa propriedade? É fulano de tal, fulano de tal. Daí o advogado na hora parou e falou pro cliente, não precisa nem se estressar, pode fazer. Porque ele já conhece quem que é a pessoa, sabe que é um grande empresário, que o cara tem lastro, Tem né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas se ele tiver algum problema, cara, o que o cara tem de patrimônio, né? O seu é a pontinha do, né? Então pode fazer, você não tem que ter. Né? Porque dependendo de alguns empresários, acontece da certidão negativa federal tá com alguma problemática. Comum. Quem está no segmento, no ramo imobiliário e é atuante, vai ter processo. E não é um, não é dois, é centenas de processos. Agora, quanto que esse processo vai interferir na operação da empresa ou esses processos, é isso que você tem que levar em consideração. Entender a experiência desse empreendedor, o know-how que ele tem sobre esse tipo de negócio, e também a questão financeira, né? O suporte financeiro, que se tiver um problema, ou 20, ou todos os problemas, vai conseguir pagar e ainda vai sobrar. Então, ter esse conhecimento, conhecer o cliente, né? A gente precisa, quando vai atender, a primeira coisa é conhecer o cliente. O que ele quer, o que ele deseja, qual a expectativa dele com aquele negócio, o que ele já passou com outros negócios, o que ele não quer mais passar. É conhecer realmente para poder indicar o melhor caminho. Sim. É esse que eu vejo assim a grande diferença quando a gente conversa com pessoas que conhecem o mercado, né? Principalmente quando a gente fala da área jurídica, dá um grande diferencial. Muito, né? Porque, de novo, né, o papel do advogado é esse, ele tem que trazer todas as possibilidades para o cliente. Cabe a ele trazer. Mas também eu acho que cabe a ele trazer e falar assim, não, o cliente do outro lado, cara, um cara sólido, né? Vai ter os seus processos, e faz parte. O empresário hoje no Brasil, ele está advendo disso. Certo ou não vai responder, né? Mas existem tipos de processo. Exatamente. Né? E é um trabalho, eu costumo muito fazer isso, né? Eu às vezes puxo e vou ler o que é a história, né? Entendi. O que é que está acontecendo aqui? É que nem a matrícula, né? A gente conversou lá atrás sobre matrícula. Muita gente não lê a matrícula. E eu adoro, sou apaixonado por história e eu falo que a matrícula para mim é um livro... É a história do imóvel, né? É a história do imóvel. E às vezes não só do imóvel, mas da cidade, porque ali ele está contando, né? Como se fosse uma narrativa, né? Você fala, puta, esse cara já comprou esse imóvel, esse cara utilizou, pegou empréstimo, provavelmente ele construiu utilizando como garantia. Ficou devendo, perdeu. E aí você vai entendendo a história do local, né? E a hora que você chega aqui nesse último, você fala, poxa, né? Que caminhada que teve esse cara, né? Então, assim, é muito legal a gente entender, saber a caminhada que foi e ler. Eu sempre falo assim, eu dou recado principalmente para os corretores mais novos, lê a matrícula, pega a matrícula, tenta achar uma matrícula bem antiga, fala, eu acho que esse imóvel aqui é antigo. Vai lá no cartório, hoje em dia tem digital, tira uma matrícula antiga e vai ler. Matrícula de loteamento, nossa, é gostosa de ler, né? Daí a hora que ela abre as filhinhas, né, que a gente chama matrícula mãe, ela vai abrindo as filhas. Aí você pega as filhas, você vai olhando a história das filhas, o que vai acontecendo. Eu estudei muito a história dos, eu vou colocar aqui entre aspas, os condomínios rurais, né, que não existem. Aqui em Joinville ele tem uma história muito legal. E eu fui estudar para entender, porque apareceu muito cliente querendo comprar e eu querendo entender, né, antes de querer me envolver em alguma coisa, poder dar a escolha do cliente. Né? Eu tenho que passar o que existe, o que pode e o que não pode acontecer.
E, poxa, é muito bacana a hora que você lê, você vê os recursos que já foi entrado, que foi negado, né? E você vê toda aquela batalha acontecendo ali no campo da matrícula, né? É a evolução da cidade, né? O direito imobiliário, ele está conectado a isso, com a cidade está evoluindo, né? Porque antes, de fato, era tudo mato, né? Sim. Então, era tudo rural e a cidade foi crescendo e a nossa cidade é um potencial. Então, a zona urbana, ela está super expandida e rural a gente tem muito pouco, então é muito legal mesmo, ver a evolução do crescimento, entender, a gente sempre precisa entender o passado para compreender para onde a gente está caminhando, né? Então achar que, não é importante ler o que já aconteceu, é importante que tu vai estar caminhando às cegas, se você não entender o que já aconteceu, né? Esse negócio do rural dentro do urbano, né? Acontece, às vezes o cara tem um imóvel, se consolidou urbano em volta dele e ele continua. E ele não. Ele continua. Aqui em Joinville a gente tem alguns casos clássicos, né? E eu falo para a pessoa, aqui o cara paga o ITR, né? Que é o imposto rural. Não, mas aqui já é consolidado. Eu falei, assim, isso aqui é um caso clássico que aconteceu e ele é rural. Ele está aqui dentro como rural, ele não é urbano. No direito, né? E na vida, né? Não existe regra, né? Existe um padrão, mas não é 100%. Então aqui eu tenho certeza, porque é urbano, estou no centro, que é 100%. Nunca existe. A resposta básica do advogado, depende. Depende. Eu acho que eu já estou me contaminando pela educação. Eu vivo usando essa palavra, eu falo, depende. Não existe, é 100%. Quem fala 100% está se enganando ou querendo te enganar. Porque depende. Vamos ver o documento. E aí eu te digo com precisão se é ou se não é. Aqui em Joinville tem áreas que são alagadas, né? E às vezes o cliente fala assim, aqui é uma área que alaga? Eu falo, depende. Por que depende? De repente a prefeitura passou encanamento, quer dizer, e resolveu o problema. Drenou, fez alguma coisa. Acabou, não tem mais problema de alagamento, né? Então, cara, tudo depende muito, né? Depende. A gente faz avaliação e daí o cara fala, meu vizinho vendeu por tanto, meu terreno. Eu falo, depende, cara. O terreno do seu vizinho é o terreno do seu vizinho. O seu terreno, mesmo estando do lado, pode ter um valor totalmente diferenciado. E às vezes era tudo igual, até ontem. Mas hoje já mudou. Então, assim, é no dia. Eu fiz uma análise há 1 ano atrás, então tá valendo que eu gastei e tá tudo. 1 ano, 365 dias, muita coisa acontece. Muita lei é promulgada, muita coisa muda. Então, é no dia. Eu quero ver a partir de agora. Então, fazer análise a partir de agora. Infelizmente, não tem como a gente reutilizar coisas já no passado. Por isso que a gente sempre está estudando, né? Não dá para parar, porque é dinâmico. As coisas vão mudando todos os dias, né? Num dia muda 30 vezes, às vezes, porque acontece. É o mercado. Então, ainda mais o mercado imobiliário, que está tão aquecido, né? Então, todo mundo quer, né, hoje, né, ter um imóvel para investir, que ninguém mais acredita na aposentadoria, né, clássica do INSS, todo mundo quer buscar esse meio, né, seguro, né, do imóvel, né. Então, precisa estar calçado. Meu Deus, eu, assim, parte de lançamento, né, negócio de prédio, é uma das grandes preocupações. O pessoal começa a vender cota, começa só a olhar, né? E aí a minha pergunta sempre é uma só. Qual é a segurança jurídica do negócio que você está fazendo? Né? Porque imóvel, conheço só uma segurança jurídica, a matrícula. Só. Fora isso, cara, tudo é muito duvidoso. Fica subjetivo, né? Exato. Então, fica a critério desse juiz que vai pegar esse contrato, que vai interpretar do que ele já passou na vida dele. Então, é um risco. Agora, a matrícula não. Se ali está dizendo que você é o dono, você é o dono. E ainda assim, às vezes pode acontecer uma desapropriação, né? Mas é muito mais seguro. Né? Mas pelo menos você vai receber alguma coisa, né? Sim. Vai desapropriar, pelo menos você ainda tem direito daquilo. Você lembrou esse negócio de desapropriação? Eu vendi uma área e ela tinha... Na área tinha um duto da Petrobras que passava no meio da área. Aí eu fui ler a matrícula. Eu falei, eu não lembro de na matrícula estar escrito duto. E li uma vez, li 2. Falei, cara, não tem. Fui no registro, falei, vê se tem algum descritivo, né? Pedi algum descritivo para ver se tinha alguma coisa. Não tem nada. Eu falei, comecei a tirar as matrículas em volta do terreno. As matrículas em volta do terreno, tudo certo.
tinha o duto da Petrobras escrito na matrícula. Falei, como é que esse aqui não tem? E aí o proprietário, ele tinha um terreno que ficava próximo de lá, também uma área grande. E aí eu tirei a matrícula dessa outra área, que não tinha o duto da Petrobras passando, mas na matrícula o duto da Petrobras erraram. Né? Região rural, né? Então, né? E aí eu fui na Petrobras para tentar resolver esse imbróglio, né? Porque eu falei com o pessoal do cartório falou, isso tem que vir da Petrobras, o erro material. Né? Não tem como eu simplesmente trocar daqui para lá, né? Tem que ser provocado por eles. E aí eu fui na Petrobras falar, fui em São Francisco, depois de São Francisco, fui a Guaramirim, ali na base da Petrobras. E aí a informação que eu tive foi a mais triste. O cara falou, olha, Gabriel, quem cuida do patrimônio da Petrobras é lá no Rio de Janeiro. Lá eles devem ter uma mesa maior do que essa daqui, cheia de coisa para acontecer. Se der tudo certo em 2 anos. Eu falei, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ofício informando do que está acontecendo, né? E se um dia, né, resolverem fazer, pelo menos está descrito que eu tive a boa fé de querer. Até hoje não se resolveu. O duto, óbvio, continua lá no mesmo local, né? Teoricamente, a pessoa, se quiser construir, se constrói, porque não tem nada dizendo que não pode. E no outro terreno tem um duto da Petrobras passando que não existe. É coisas do direito imobiliário, né? Tem coisas que, assim, as pessoas... Mas isso aconteceu mesmo? Eu falei... Acontece. É cada história que a gente vê... E é isso, outra que teve também, foi engraçado esse negócio foi em Balneário Camboriú. Era um terreno que eram 2 matrículas, um prédio, um balneário, e aquelas quadrinhas pequenininhas, então ele dava frente para 2 ruas, né? Então a matrícula, uma fazia frente para outra e outra. E aí o construtor não consolidou. Ele incorporou só numa matrícula o projeto. Começou o rolo. E lá em Balneário é um rolo esse negócio de cartório, porque não é meio lógico assim, você fala, não, aqui em Joinville é mais ou menos, esses bairros aqui é para cá, isso. Não, lá em Balneário, uma mistura louca. E aí um registro estava num cartório e outro registro em outro cartório, né? Então, até eu conseguir entender o que estava acontecendo, deu um trabalhinho. Eu imagino. Deu um trabalhinho grave lá, bem grave. Porque o cara, na verdade, incorporou só um lado, e daí ele fazia contrato de um lado, fazia contrato do outro. Então, é importante, eu estou citando aqui exemplos para pessoas entenderem como que é importante a gente ter profissional qualificado trabalhando isso. Né? Às vezes, de novo, o nosso métier, o cara que é corretor de imóveis, que trabalha com isso, a gente tem essa dor toda hora trabalhando, né? Então, a hora que a gente olha alguma coisa, a gente sabe como resolver ou procura o caminho. E o advogado é o cara que vai dar um amparo legal, né? É a hora, tudo bem, comercialmente está tudo resolvido, a gente já entendeu, agora eu vou trazer um advogado aqui para a gente não ter problema futuro, né? É isso, caminhamos juntos, né? Não tem outro caminho, né? A caminhada tem que ser essa, até por conta das inconstâncias que a gente vê aí no mundo jurídico, né? Então, tem que ter, não adianta. Principalmente para negócio, não só, eu sempre falo assim, eu vendo tanto lote quanto área industrial, área comercial e fazenda. Para mim não existe terreno pequeno e terreno grande. Para mim, todo mundo está comprando aquele imóvel da vida, né? O cara que está comprando lotinho, cara, ele juntou às vezes o dinheiro da entrada. Ele juntou a vida inteira para dar entrada. A gente que é profissional da área, a gente tem que entender que a gente está lidando com o sonho da pessoa, né? O corretor vende sonho e a gente está analisando a documentação do sonho, às vezes, da vida da pessoa ou daquela família inteira, não só de uma pessoa. Então, é a nossa responsabilidade também de quando fala que está ok, de que não é aquele ok que nem enviou a documentação só para fechar logo e receber o que é devido, mas realmente que a pessoa está segura e que ela vai poder te indicar para outras pessoas, que é aí que a gente vai formando o nosso nome, a nossa reputação, né? Que não é com um contrato, não é com uma venda que a gente cria, né, a nossa história, né? Não. É realmente... Eu sempre falo que o cliente só vira cliente quando ele compra a segunda vez. Né? Então, quando ele compra a segunda vez, aí sim ele virou meu cliente, né? Quer dizer, daí ele criou um laço comigo, né? Porque a primeira, de repente, experiência, foi... às vezes foi conveniente, né?
eu estava no imóvel que ele queria comprar, então foi conveniente ele fazer negócio ali comigo, né? Agora, quando ele me procura a segunda vez, quer dizer, porra, ele realmente me quer como profissional. Então, eu sempre trabalho para que eu seja o próximo que ele vai chamar, né? Que legal. Eu sempre falo, a gente tem que trabalhar para ser o próximo, né? Porque essa primeira vez, ela já está ali, né? Já aconteceu, né? Já aconteceu. Agora, vamos tratar o cliente para que ele possa vir de novo. E saber dizer não, né? Eu sempre falo para as pessoas, o mais difícil é dizer não, mas você tem que dizer não. Falar para o cliente, cara, não se envolva nesse negócio que não vai dar certo. Né? Então, graças a Deus, nessa minha trajetória, eu já tive algumas vezes que o cliente falou, porra, obrigado, Gabriel, por não depois eu parei para pensar, né? E eu acho que emoção, né? E eu acho que é o meu trabalho, né, como corretor, eu ter esse cuidado, né? De olhar para o cliente e eu tô preocupado com a saúde financeira dele, né? A preocupação se aquele negócio vai dar certo, se vai ser bom, se não vai. Eu falo que o negócio tem que ser bom para as três partes, né? Para o comprador, o vendedor e para o corretor. Né? Se os três estão sorrindo, porra, o negócio deu certo. Se alguém está triste, vamos parar. Espera mais um pouco, vamos esperar um melhor momento, vamos evoluir, né? Para não ter um desgaste aí para frente. É igual um acordo, né? Depois que já teve problema, ninguém pode ficar feliz. Todo mundo tem que ficar resignado, porque se tiver algum feliz ali é porque o acordo está desproporcional. Então é muito complicado e a gente lida com a emoção, né? A venda é a emoção, né? A pessoa se apaixona por aquele empreendimento, aquele imóvel e já imagina lá morando, enfim, ou construindo o seu negócio. Então é muito delicado. A gente tem que ter muita responsabilidade em cima da nossa opinião, do que a gente vai apresentar. Sim, com certeza. Então tá bom, Mônica. Quero te agradecer. Obrigada. Me fala um pouco onde que é o seu escritório, como é que faz para entrar em contato contigo, né? Para as pessoas... tem algum probleminha lá na parte, né? Eu sempre falo assim, sempre tem alguém que tem algum problema com um imóvel, né? Contrato. A gente atua aqui na região, nosso escritório é na 9 de março, e aí se alguém tiver dúvida, quiser entrar em contato, pode falar com vocês, que daí vocês passam, porque a gente, advogado, a gente tem um impedimento legal da OAB, então a gente não pode. Sim. Mas aí a gente fica disponível, esclarecendo as dúvidas que forem enviadas para ti. O nome do escritório é? Kister & Pereira. Kister & Pereira. Advocacia. Então tá bom. Muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter esclarecido pra gente, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? O direito, eu acho que a gente tem que estar sempre falando, porque como ele está em constante evolução, né? A gente tem que estar sempre provocando esse assunto, né? Para não cair em armadilha simples, né? Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa cair numas armadilhas assim, muito fácil, né? Tá assim, na cara, né? Antes de terminar, eu vou uma historinha, a historinha de Araquari. Vieram me procurar porque um senhor tinha um terreno na beira da BR-101, próximo ao pedágio. Ele vendeu esse imóvel há 10 anos atrás, foi dado um sinal e o restante não foi pago. Por quê? Porque um contrato de má-fé, que falava o seguinte, o cara dava o sinal e não explicava como é que ia pagar o restante. Né? E aí a pessoa vivendo de favor, meu Deus. Né? E o outro cara do outro lado, um grande empresário, quer dizer, um cara que tinha dinheiro para pagar. Poderia ter pago. Poderia ter pago e teve. Daí ele me procurou, né? E aí eu pedi ajuda para um advogado, a gente entrou em contato, né, com o empresário para a gente conseguir resolver esse imbróglio, né, deixar claro. E daí do outro lado não quis, né? É desse jeito, assinou e vai ser desse jeito. E daí a gente procurou a linha jurídica e ganhamos a causa, né? E daí a gente pediu danos, quer dizer, foi feito todo um encaminhamento, né? Eu falo, eu não ganhei nada, né? Eu fiz porque, assim, eu fiquei muito indignado, assim, com o assunto, né? Quando chegou para mim, eu fiquei muito indignado com o assunto, porque não tinha necessidade, né? Totalmente de má fé, né? Mas nem sempre a gente ganha alguma coisa, né? Às vezes a gente ganha aquela gratidão daquela pessoa que, né, faz parte de quem tá no ramo, né? Faz parte, tem que ajudar. Para a cidade, a indiferença, pra todo mundo. Né? A indiferença para mim me incomoda. Eu sempre falo, né? Eu sou muito... Ainda mais quando você vê que uma fé tá ali escancarada. Né? É difícil. Exatamente. Então tá bom, pessoal. Obrigado por acompanhar aqui o nosso bate-papo. Curta, compartilhe e espero vocês no próximo podcast. Um abraço.